Bem, deixa eu só colocar aqui, apresentação e slide. Espero que vocês estejam me vendo. Vocês estão vendo a apresentação inteira ou vocês estão... Peraí. Agora sim, né? Vocês estão vendo inteiro? Todo mundo vendo inteiro? Ok. Beleza. Então, vamos começar. A apresentação nossa vai ser uma reflexão que eu vou propor aqui para vocês sobre essa Semana Santa, Semana da Ressurreição. Então, o nosso tema aqui, até uma imagem que eu coloquei, mais ou menos, vamos imaginar Jesus caminhando ao nosso lado aqui. Vamos entender um pouquinho isso e por que é tão importante essa semana aqui para a nossa reflexão. Nós vamos trazer aqui como tema Jesus, a ressurreição e a mudança em nossas vidas. Então, nós vamos trazer aqui para nosso pensamento o que essa semana nos traz? Porque senão nós ficamos muito presos àquelas questões assim, é o dia do lava-pés, é o dia da crucificação, é o dia da ressurreição. Sim, ok. Mas o que isso muda para nossas vidas, como uma reforma interior, como uma mudança no nosso comportamento? O que isso pode nos incentivar ou dar para nós de incentivo para que nós possamos mudar a nossa caminhada, seguirmos ao lado ou seguirmos juntos aí nos ensinamentos de Jesus? E vocês vão achar um pouco estranho, mas eu vou começar aqui com essa imagem que não dá para vocês terem uma noção do que seja. Dá para ver que um deles pode ser o Jesus. Quem é esse cara que está de costas? É Nicodemos. E essa questão do Nicodemos é importante, está lá em João. Nós vamos falar muito do Evangelho de João hoje. E aí fala dessa questão aqui. Eu garanto a você, se alguém não nascer do alto, não poderá ver o reino de Deus. Ok, perfeito. Para nós espíritas está muito claro isso. Quer dizer, se nós não nascermos do alto, ou seja, não viermos como espíritos, temos as nossas reencarnações, nós não vamos poder ver o reino de Deus, porque é uma sucessão de encarnações e cada encarnação nós vamos melhorando um pouquinho mais, vamos sendo espíritos melhores, mas nós precisamos sempre passar pela encarnação. Ok, tudo bem. Mas aí a pergunta para vocês é a seguinte, puxa, quer dizer, então eu só vou poder evoluir espiritualmente quando eu reencarnar? Eu não consigo melhorar essa situação, reduzir, contar etapas, quer dizer, eu tenho que viver, depois eu morro, quer dizer, volto para o plano espiritual, e só na próxima encarnação é que eu vou poder evoluir alguma coisa. Só tem essa possibilidade de nós renascermos, de nós nascermos novamente, ou nós temos alguma possibilidade de fazer isso ao longo da nossa vida? Esse é o ponto que eu acho que é fundamental para a nossa reflexão, porque senão nós ficamos sempre pensando que tem datas muito marcadas. Nasci, ok, vivi, aí vou para o plano espiritual, volto novamente, e assim começa a evolução espiritual. Mas nós temos a nossa vida inteira para podermos fazer uma série de modificações no nosso comportamento, no nosso modo de ser, no nosso modo de agir. É um pouco assim, aquela ideia de deixarmos o homem velho e admitirmos um homem novo. Acho que vocês já viram isso, seja na filosofia, seja em psicologia, temos muito essa questão. E cada vez que nós deixamos o homem velho para trás, e aqui, por favor, moças, não estou sendo misógino, com a ideia de humanidade, toda vez que nós deixamos esse corpinho velho para trás, nós estamos renascendo de uma certa forma. Muitos de nós não somos a mesma pessoa que éramos, sei lá, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Eu não vou mais para frente, porque eu tenho certeza que não tem ninguém há mais de 20 anos vivo aqui nesse grupo, né? Eu tenho certeza disso. Mas nós temos assim, nós vamos mudando, e cada mudança dessa no nosso comportamento é um novo renascimento, é uma nova perspectiva que nós estamos vendo. Por exemplo, muitos de nós entramos numa casa espírita. Nossa vida antes da casa espírita era uma coisa. Depois que nós entramos nessa casa espírita, começamos a entender o Evangelho, a reforma interior, nós passamos a procurar mudar um pouco esse nosso comportamento. Perfeito? Então, essa é a ideia básica. E aí vem essa cena, que é uma cena que os historiadores colocam, de uma certa forma, na segunda-feira, vamos pegar aqui a linha do tempo, a semana da Semana Santa. Começa lá com o domingo de Ramos, aí a segunda-feira teria acontecido esse evento, que é Jesus entrando no templo e fazendo lá aquela limpeza meio bravo com a parte dos cambistas, do pessoal dos mercadores, tudo mais. Ele está nos 4 evangelhos, mas João coloca ele no começo, lá no capítulo 2. Nós vamos ver o Evangelho de João. Os outros 3 colocam mais para o final, então por isso que nós imaginamos, os historiadores imaginam que essa cena possa ter acontecido na segunda-feira da Semana Santa. Mas esse
momento histórico, vamos chamar assim, esse fato, ele nos leva a uma questão, uma reflexão, que é um pouco mais ampla do que simplesmente Jesus entrou lá e limpou o templo. Nós colocamos essa questão aqui, né, que Jesus encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, também viu lá os cambistas sentados, então fez um chicote de cordas, expulsou todos do templo, junto com as ovelhas, os bois, esparramou as moedas, derrubou as mesas dos cambistas e disse aos que vendiam pombas: tirem isso daqui, não transformem a casa do meu pai num mercado. Então esse é o evento. Aí vocês podem chegar para mim e falar o seguinte: tá, então, mas o que tem a ver isso com o homem novo e o homem velho? Tem muito a ver, porque na sequência desse capítulo, dessa passagem, o pessoal que estava lá, os fariseus, os sacerdotes, chegam para Jesus e falam o seguinte para ele assim: pô, por que você está fazendo isso? Quem é que te dá o direito de pegar e fazer essa confusão aqui no templo? E aí Jesus responde o seguinte: destruam esse templo e em 3 dias eu o levantarei. Então, Jesus falando: destruam esse templo e em 3 dias eu o levantarei. Os dirigentes dos judeus disseram: a construção deste templo demorou 46 anos e tu o levantarás em 3 dias. Aí João fala o seguinte aqui: mas o templo de que Jesus falava era o seu corpo. Então vejam aqui como há um simbolismo importante entre a ideia de templo, que pode ser essa parte física que Jesus está lá, a parte de construção, mas também ele pode estar fazendo uma questão simbólica sobre o templo que nós temos, o nosso corpo, o nosso templo interior. E como é que está o nosso templo interior? Pode estar uma bagunça, que é exatamente isso que Jesus está tentando colocar a ordem lá. Vamos imaginar Jesus entrando no nosso interior. Vamos imaginar, não vamos ficar constrangidos, vamos imaginar Jesus entrando aqui no nosso interior. O que ele está encontrando lá dentro? Vamos imaginar isso. Não vocês, obviamente, tá? Eu sei, vocês já são pessoas espiritualizadas, eu reforço muito isso, para ninguém ficar assim, né, se achando assim, puxa, então está falando que meu interior está uma bagunça. Não, vamos imaginar que seja uma outra pessoa, não somos nós, mas vamos só imaginar isso, Jesus tentando colocar ordem dentro de uma pessoa que está muito bagunçada, está no homem velho ainda, tá? Então vamos lá. O monge alemão Anselm Grün, ele é ótimo, porque ele, apesar de ser, óbvio, tem um viés católico, ele vai mais por esse lado, mas ele vai muito beber nos cristãos primitivos, mais ou menos como os espíritas fazem. E ele escreve várias obras sempre com esse olhar. E ele apresenta essa ideia do templo com uma ideia de barulho, movimento, dispersão. Então, como que está internamente nós? Nós estamos concentrados, nós estamos focados naquela direção do bem, no caminho do bem, da reforma, de mudarmos, de renascermos novamente, ou está uma bagunça isso? E aí vem umas questões muito interessantes. A parte dos cambistas e da moeda, vocês já pegaram rápido isso, simbolicamente, que é aquela nossa preocupação com o quê? Com o mundo material. Dinheiro, poder, enfim, está lá. Então, isso nós trazemos dentro de nós. E aí, o momento que Jesus está limpando aquilo, ele está dando uma limpada nessa parte material aí também. Vamos organizar esse negócio. Sabe que isso é importante? Aí tem a parte do boi que ele fala, mas o boi também pode ser o touro. Pode ser aquela questão mais instintiva de disputas, brigas, acessos de raiva, mostrar virilidade, eu é que mando, tem que fazer do jeito que eu quero, aquele jeito mais egocêntrico, né? Então, o boi aqui, touro, vamos botar aqui, dependendo muito da tradução, ele tem essa característica. Como que está o nosso comportamento? Nós estamos dessa forma? Vocês estão entendendo aqui a simbologia dessa questão do templo, como é importante nós pensarmos um pouco sobre isso? Na questão das ovelhas, puxa, nós estamos sendo conduzidos como ovelhas por nossas sensações mundanas. Será que, de repente, estamos muito atentos ao consumismo ou às questões assim sensoriais? Puxa, estou gostando de comer demais, estou com aquele vício da gula, como nós já vimos no ano passado. Enfim, tem um monte de coisas da parte da sensação que pode também nos conduzir a uma questão negativa. E as pombas? O que seria a representação das pombas nesse momento? O que Jesus está colocando ordem da questão das pombas? É o nosso pensamento.
Como que está o nosso pensamento? Nosso pensamento está voando por aí? Nós estamos permitindo que eles escapem, voem com facilidade e sem rumo? Ou nós temos um pensamento forte, estamos controlando o que nós estamos pensando, estamos controlando aquelas nossas atitudes um pouco mais complexas, de repente, de raiva, de ódio, fofoca, todos aqueles sentimentos negativos, vícios, será que nós estamos conseguindo controlar por meio do nosso pensamento essas predisposições que nós temos e que nós vimos muito no ano passado, nas nossas aulas de defeitos e vícios? Então, essa é a questão. E aí Jesus vem e limpa tudo isso. Ele está tentando limpar. Quando nós nos aproximamos dele, quando nós nos aproximamos, nós conseguimos ver todas essas questões, do que o nosso coração está cheio, como ele uma vez colocou, e começamos então a fazer essa faxina, essa limpeza dentro de nós, que é a tal da reforma íntima, a transformação moral. E quando nós começamos a fazer isso, é a nosso renascimento. Estamos dando mais uma oportunidade para o nosso espírito evoluir. Só para terminar aqui essa parte do templo, tem uma passagem de Paulo, na primeira carta aos Coríntios, que ele fala o seguinte: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha só, está lá na carta aos Coríntios, a primeira carta, capítulo 3, versículo 16. Então veja que Paulo também usa essa ideia do templo, e olha só a responsabilidade. Ele está falando que o templo, quem está habitando dentro de nós? É Deus. E como que nós vamos receber Deus como nessa situação toda? Então, nossa casa interior está bem arrumadinha, temos um cafezinho passado para receber Deus. Como que está essa questão para nós? Dessa parte de evolução espiritual, de entendimento, nossos sentimentos negativos, como que estamos com essa questão? E justamente por nós falarmos sobre essa limpeza, nós temos que pensar em Lázaro. Vocês lembram de Lázaro, que nós tivemos uma das nossas últimas aulas, quando nós falamos de Lázaro? Saia daí, Lázaro. Vocês lembram que nós conversamos um pouco sobre isso? Qual que era a representação simbólica de Lázaro para nós, naquele finalzinho, tirando a parte da ressurreição e tudo mais, que é importante, tá tudo bem, não é essa a questão, mas vamos pensar do lado simbólico, quer dizer, como que estava Lázaro? Lázaro estava dentro, espiritualmente ele estava fechado, ele estava dentro de uma gruta, ele estava lá cercado pela parte material, ele era um morto espiritual. E aí como que isso muda? Muda a partir do momento em que se tira aquela pedra, se abre aquela caverna, permite que Jesus, os ensinamentos de Jesus, né, façam aquela conexão novamente com aquele espírito que está adormecido, morto dentro daquela gruta, dentro daquele ambiente. Então, quando Lázaro volta à vida, na verdade, o que está acontecendo com ele? Ele está renascendo, ele está mudando, ele está deixando aquele Lázaro velho e tendo um Lázaro novo agora. Mas ainda tem muito trabalho pela frente. Vocês lembram que ele vem cheio de faixa? Deixa eu até voltar aqui. Opa, deixa eu ver se... Tá vendo? Olha como ele está cheio de bandagem. O que é isso? É toda aquela parte de reforma interior, são todas aquelas negatividades, as imperfeições morais, tudo aquilo que nós temos que dar uma limpada nisso, temos que fazer isso, mas temos que ter primeiro o quê? Consciência. A partir desse momento nós temos consciência. Então nós vamos ter que trabalhar para tirar essas negatividades, tirar todas essas questões que nos atrapalham dentro da nossa perspectiva de evolução espiritual. Então por isso que Jesus fala: Lázaro, sai para fora. Então o que ele está querendo para nós é o mesmo grito: puxa, vamos sair para fora, vamos sair dessa vida de bagunça interior, vamos botar ordem na nossa vida espiritual, vamos nos organizar, vamos melhorar os nossos hábitos e os nossos comportamentos. É esse o chamamento dele o tempo todo. E vocês se lembram que nesse capítulo 11, uma das partes importantes, e tem muito a ver com essa situação que nós estamos hoje, na Semana Santa, é que lá, depois da ressurreição de Lázaro, os fariseus, os saduceus, o sinédrio decide o quê? Matar Jesus. Então, as consequências disso, dentro de uma linha do tempo, é como se Jesus tivesse ressuscitado Lázaro a semana passada, tipo segunda-feira da semana passada. E aí vem uma consequência agora, que essa semana depois ele vai ser preso, até a crucificação e tudo mais. Mas em cima desse episódio, na visão de João, é que desencadeia toda a questão um pouco mais para frente da crucificação e da prisão de Jesus. Perfeito? Bem, mas para nós fazermos tudo isso, para nós fazermos essa lavagem interior, para nós fazermos toda essa transformação moral, nós vamos precisar do quê? Vamos precisar de nos aproximarmos um pouquinho mais de Jesus. E essa passagem, que também está lá em João, que é uma passagem lindíssima
Jesus se reunindo com a mulher samaritana, Jesus fala, eu sou a fonte da água viva, está lá em João capítulo 4, versículo 14. E para nós isso é fundamental. Quer dizer, se nós precisamos de um parâmetro, se nós precisamos de fazer uma limpeza interior, nós vamos precisar de água. Nós vamos precisar de água, sabão, tudo que tiver no mundo espiritual para dar fazer com que nós coloquemos ordem nessa baguncinha que estamos aqui internamente. E vejam como essa conversa de Jesus com a samaritana já nos dá muitas orientações. Imagina Jesus, um judeu, conversando com uma samaritana, uma coisa impensável. Para um judeu conversar com um samaritano, era quase uma ofensa. Mas Jesus mostra que, puxa, todos somos iguais, todos nós somos seres espirituais, temos que ter uma convivência fraterna, mesmo tendo ideias diferentes, posições diferentes. Então vamos lá, vamos conversar, vamos nos entender. E mais ainda, quer dizer, para um judeu conversar com uma mulher, do jeito que ele estava conversando, e era outra coisa absurda, também não tinha sentido, tanto que os discípulos chegam e acham estranho ele estar conversando com uma mulher. Na época de Jesus já acontecia muito isso. Então vejam como Jesus, nessa passagem, ele começa a nos mostrar outras questões também internas nossas. Puxa, será que eu não estou sendo muito sectário? Será que eu não estou me separando muito das pessoas só porque elas têm pontos de vista diferentes, só porque de repente não deveria ficar próximo daquela pessoa? Porque, enfim, 1.500 questões que hoje nós estamos tendo que levar muito em consideração. Será que nós não estamos nos afastando demais? Será que nós não estamos muito dentro de bolhas, vendo só a parte de pessoas que pensam como nós? Será que não é melhor, de repente, nós temos aí um tratamento melhor? E isso vale para nós aqui com nossos inimigos, adversários, rivais, aquele ente querido que nos causa tantas questões difíceis de serem lidadas. Tudo isso faz parte dessa ideia da água viva, de nos trazer o quê? Um pensamento diferente. Como eu lido com essas dificuldades? Como eu lido melhor com todos esses desafios que são colocados para mim, né, para nós, no nosso dia a dia? Porque realmente é muito difícil, é muito complicado. Mas se nós não estivermos conectados aqui com essa questão da água viva, não dá certo. Não vai dar certo, porque nós vamos toda hora o quê? Escapulir. Vocês lembram daquele meu amigo que falava, né, naquela aula que nós fizemos sobre o tempo da ignorância, ele falava o seguinte: puxa, eu era feliz e não sabia. Por quê? Porque quando você tem a consciência, você quer seguir naquele caminho, mas é difícil. Aí você quer dar uma vacilada e tal, que nem regime, né? Que nem regime. Puxa, eu acho que eu mereço comer aquele bolo. Não, você não vai com calma. E aí o que nos mantém na linha sempre? São essas reuniões, esses encontros, o estudo do Evangelho, o Evangelho no lar. Porque aí nós vamos de novo estar onde? Conectados com essa água viva. O tempo todo nós vamos estar conectados com essa água viva, que não vai nos deixar sair muito do rumo. Vamos falhar, claro, somos humanos, somos espíritos ainda imperfeitos, mas nós vamos pelo menos ter essa possibilidade de voltar para o nosso caminho. Jesus não só é a nossa água viva, como ele é meio o nosso GPS espiritual, nosso Waze espiritual. É ele que nos dá aí o melhor caminho. Então, é para isso que nós temos que ficar sempre atentos ao Evangelho, fazer essa leitura e entender esse texto que está por trás do Evangelho, que é muito rico, e que às vezes nós ficamos muito presos só na parte factual. A parte factual é bacana também, é um primeiro início, mas nós temos que ver com um pouco mais de profundidade, porque é aí que bate, é aí que nós falamos assim, nossa, eu não pensei nisso, Jesus está falando isso, eu tenho que me aprofundar um pouco mais nessa questão. E aí você começa a fazer toda essa transformação, passar por todas tudo isso que nos limita, você consegue superar isso. Você vai sair como Lázaro, mas você vai saindo daquelas amarras, você vai tirando com o tempo, né? Cada um no seu passo, vai tirando essas amarras, essas imperfeições morais, essas questões todas que muitas vezes nos aflige nesse processo de reforma interior, como afligia o meu amigo. Mas a perseverança, nesse caso, é fundamental. E ficarmos perto da fonte da água viva é fundamental, assim, item 30, né? Assim, se a gente pudesse colocar uma escala astronômica, é importantíssimo. Não podemos largar dessa fonte viva, não podemos largar desse nosso pão da vida, porque, caso contrário, a tendência é esse mundo material
nos empurrar de volta para aquela porta larga, para aquele caminho mais fácil para nós caminharmos. Agora, quando nós fazemos essa transformação moral, quando nós estávamos, cada um de vocês teve seu renascimento, né? Cada um de vocês tem uma história. E eu não sei quanto a vocês, mas a gente fica muito grato quando nós percebemos que, puxa, encontrei o caminho. Puxa, essa água viva fez a diferença. Puxa, esse negócio de colocar a ordem no templo interior é fundamental, eu me sinto muito melhor. É difícil no começo, né? Como devia ter sido para Maria Madalena. Maria Madalena, que no domingo nós vamos comemorar o quê? A Páscoa, a ressurreição. Perfeito? Então, a Maria Madalena, ela, no Evangelho, fala muito pouco dela. Com certeza, ela não era uma prostituta, tá certo, gente? Vamos deixar isso bem claro. Ela não há nenhuma referência no Evangelho de que ela era uma prostituta. Isso foi inventado lá por um papa, lá no século IV, e foi desautorizado depois pelo Vaticano em 1960, na década de 60. Então, Maria Madalena não era uma prostituta. Qual era o problema da Maria Madalena? Ela tinha 7 demônios. Eu não sei o que simbolicamente o que representa, qual seria essa representação de ter 7 demônios. Não deve ser coisa boa. O fato é que Jesus chegou e tirou esses 7 demônios da Maria Madalena. Mas vamos pensar que, vamos tirar essa ideia dos 7 demônios, vamos pensar que o templo interior de Maria Madalena estava uma bagunça. Ela estava num caminho totalmente errado, estava uma bagunça generalizada. E aí ela encontra Jesus, encontra a água viva. E isso muda todo o procedimento dela. Muda, os 7 demônios vão embora. Ela é uma nova pessoa, ela renasce, ela ressurge. Então vejam, a felicidade de Maria Madalena quando reencontra o Espírito de Jesus, quando ela estava lá chorosa, que tinha morrido o mestre, levaram o corpo, ela não sabia onde estava, desespero. Mas por quê? Porque era a pessoa que a ajudou, era a pessoa que colocou ordem interna dela, fez ela renascer como pessoa, como espírito. E aí o que ela fala para Jesus quando ela vê Jesus? Mestre. E é essa alegria que nós temos que ter quando nós estamos aqui pensando em Jesus, fazendo os estudos sobre seus ensinamentos, porque é Ele que está nos dando essa oportunidade de termos um renascimento agora, aqui, mudarmos a nossa postura, mudarmos o nosso entendimento sobre certas coisas de imperfeições morais, atitudes que não são, que estão lá mais perto dos defeitos, mais perto dos vícios. É Ele que está nos mostrando que nós temos que colocar ordem aqui interna. Ordem do nosso tempo, tirar aquelas faixas de negatividade. É Ele que está nos dando essa oportunidade e temos essa consciência de mostrarmos o que está dentro do nosso coração. Então, por isso, agora na ressurreição, na Páscoa, nós podemos pensar o seguinte: puxa, que bom, mestre, que bom que nós estamos podendo beber dessa água, que bom que você é o pão da vida, que bom que nós podemos ter esse estudo, que bom que nós podemos ter essa régua, essa orientação, essa bússola moral para o nosso caminhar, que não é um caminhar fácil, não é um caminhar pela porta estreita, é difícil, é complicado mesmo, mas nós temos perseverança, porque nós sabemos que com essa água viva, com esses ensinamentos, nós vamos ser espíritos melhores, nós vamos ser pessoas melhores, e isso nessa vida. Não vamos precisar desencarnar para depois encarnar de novo e tentar sermos pessoas melhores. Dá para fazer isso agora. E aí, para encerrarmos, que eu também não quero tomar muito tempo de vocês, porque não, tempo de vocês não, tempo dessa sala, né? Eu vou tentar fazer um negócio muito louco aqui e eu não sei se vai dar certo, ok? Que é botar um videozinho. E eu vou tentar com um grande risco de dar totalmente errado, tá bom? Mas nós vamos tentar, se der errado, você já faz um sinalzinho aí de X, fala assim, não, para, grita, mas eu acho que vai dar certo. Que tem muito a ver com tudo isso que nós conversamos hoje. Peraí, vamos ver se vai dar certo. Façam figas, hein, gente? Vamos lá. Vamos ver se dá certo. Nunca tentei isso, hein? Pode ser um verdadeiro desastre ou não. Cadê? Cadê meu vídeo? Ah, meu Deus. Como é duro. Ah, vai. Vamos, gente. Ah, ok. Peraí. Ai, gente. Um dia, viu, gente? Um dia a tecnologia vai ser muito mais amigável. Espera um pouco aqui. E voltar para a última página. Peraí. Tenham paciência. Paciência é uma virtude, lembrem-se disso. Tem que voltar tudo. Ok. Vai.
Não, fim da apresentação não. Peraí, por que fim da apresentação? Ok. Vocês estão ouvindo? Ok. Muito bom, gente. É isso. Espero que vocês tenham conseguido ouvir aqui esse vídeo.